Olá! Hoje eu vou falar de um assunto delicado, que é a questão da recusa de cópia ao registro apresentada em crianças que são superdotadas, mas às vezes pode ser que a questão não esteja ligada ou relacionada à superdotação. Então, por isso que eu falo, inicialmente pode-se achar, o laudo pode ter só identificado a superdotação, mas essa questão da recusa ou do registro em cópia pode não estar relacionada à superdotação. E também, aproveitando o gancho, vou falar desta recusa que é muito presente e recorrente em crianças, alunos com TDAH e TEA. Então, a recusa em copiar ou registrar, quando eu vejo nos meus grupos, eu tenho mães de crianças superdotadas, por Cláudia Hakim, e o Superdotação e Asperger, TEA e Dupla Excepcionalidade por Cláudia Hakim no Facebook. Eu vejo que algumas mães de crianças superdotadas dizem: meu filho não precisa copiar da lousa, ele guarda tudo de memória, o caderno dele é todo vazio, ele sabe tudo de memória, ele não precisa fazer o cálculo, registrar, nem fazer as atividades. Primeiro que precisa, porque assim, não é porque o aluno é superdotado que ele vai ter privilégios em relação aos demais. Até porque na vida, em sociedade, no trabalho, a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não quer. Mas a questão não é essa. A questão é que por detrás desta recusa pode haver uma dificuldade que os pais não estejam vendo. E que muitas vezes, quando esta criança é submetida a uma avaliação neuropsicológica, se for bem feita, a gente consegue verificar, ao menos o meu instituto, que é o Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, tá? Então, algumas das justificativas, ou vou dizer causas comuns que causam a recusa de cópia ou registro. Também tem o transtorno de oposição, tá? A criança que apresenta o transtorno de oposição, simplesmente ela se recusa a copiar ou registrar. O que está por trás desse transtorno de oposição? Uma questão de inflexibilidade cognitiva, que é uma função executiva, que é uma habilidade que está ligada e relacionada à inteligência. Então, ela se recusa e não copia. Pode estar ligada e relacionada a uma questão de psicomotricidade. Então, os pais precisam saber como que é a letra daquela criança, né? Porque muitos pais de crianças superdotadas falam: meu filho pensa muito rápido e na hora de escrever acaba que ele pensa muito rápido e a escrita não acompanha. Mas precisa ver como é que está o índice de velocidade de processamento dessa criança e o índice de memória operacional dessa criança, que estão descritos num dos 4 subtestes do VISC. Porque se houver uma discrepância maior de 20 pontos entre eles, vai estar justificado que aquela recusa ou aquela que os pais consideram como ele não precisa escrever porque ele já sabe tudo de cabeça, é uma dificuldade. Por quê? Porque está ligada à velocidade de processamento ou à memória operacional, que é um dos vários tipos de memórias em que a criança usa algumas palavras ou números ou símbolos por um determinado tempo para poder fazer o cálculo a conta.